Neste momento, meus irmãos e minhas irmãs, vamos meditar a palavra de Deus. Vamos meditar sobre o tema o valor humano. Qual o nosso valor? Qual o valor humano? Qual o valor da nossa vida? Para que melhor possamos meditar, vamos ouvir a palavra de Deus lá na carta de São Paulo à unidade Éfeso, São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo de 3 ao versículo 8. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Caríssimos, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual nos céus em Cristo, pois antes do início do mundo Ele nos escolheu em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Ele decidiu de antemão que seríamos seus filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, segundo a benevolência de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, com a qual ele nos agraciou no amado, no qual temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, pois Deus nos escolheu primeiro, antes do início do mundo, nos escolheu em Cristo Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos vivendo uma fase, muitas vezes, de desvalorização da vida humana. Estamos vivendo uma fase onde já não se valoriza como devia o ser humano. Porque o ser humano foi criado por Deus à sua imagem e semelhança, como diz no livro de Gênesis. Deus criou o céu, a terra e tudo que nela há. Criou os animais, as aves do céu e todos os animais da terra. E depois criou o homem para que eles a dominassem, para que eles pudessem utilizar, para que o ser humano pudesse cuidar, para que o ser humano também pudesse viver a sua vida, e que todos esses animais seriam dominados pelo homem. Mas hoje nós temos um pouco dessa desvalorização, onde o ser humano já não é valorizado como devia, o ser humano já não é valorizado como é para ser. E de fato, somos preciosos aos olhos de Deus. Lá em Isaías 43 diz: Tu és precioso aos olhos de Deus. Nós somos preciosos aos olhos de Deus, e Deus trocaria qualquer coisa pela nossa vida, por nós. E diante de todas essas reflexões, essas passagens bíblicas lidas e citadas, como posso afirmar o nosso valor para Deus? Será que realmente nós temos este valor para Deus? Isto é claro, isto é tão claro. Ele quis a nossa salvação. Deus quis que nos salvasse. Deus quis a nossa vida plena. Mesmo diante de tantos e tantos pecados cometidos pelo ser humano, Ele mesmo vendo a desgraça humana, criada pelo próprio ser humano, pelo próprio homem, através do pecado, Ele mandou o seu próprio Filho, Ele se encarnou,
Ele quis viver as nossas dores, os nossos sofrimentos. Para quê? Para nos salvar da perdição. Ele foi além do que a gente poderia imaginar. Quem de nós temos a coragem de morrer pelo outro? Deus, vivo em Jesus, morreu para a nossa salvação. Ele quis a nossa salvação e deu seu próprio Filho, seu Filho único, para nos salvar por nós. Então, o nosso valor tem preço de uma vida santa, divina. O nosso valor tem preço de sangue. Jesus derramou todo o seu sangue na cruz para nos salvar, para que nós possamos ter uma vida além desta vida aqui, para termos uma vida eterna, face a face com Jesus. Mesmo com o pecado capital, mesmo com o primeiro pecado, o grande pecado da humanidade, cometido por Adão e Eva por meio da desobediência, Ele quis a nossa vida plena, Ele quis a nossa salvação. Deus deu outra chance para nós. Por isso que nós temos um valor incalculável. Nós somos insubstituíveis. O que pode ser substituível aqui na nossa vida é o nosso trabalho, a nossa prestação de serviço, mas nossa vida é insubstituível. O que é substituível aqui na nossa vida é os nossos trabalhos, é os nossos serviços, é a nossa missão. Alguém pode vir e fazer por mim, fazer por você, mas na sua vida nada é possível ser substituído. Mesmo que alguém vá e viva com alguém que você vivia, com a sua família, ele não nos substituirá, porque nós temos um valor incondicional, um valor incalculável. Nós temos um valor que não tem nenhuma condição que possa pagar por este valor. Não tem nenhuma situação em que nós podemos calcular o valor da nossa vida, porque nós temos o preço do sangue do Filho de Deus. Nós temos o preço do sangue de Jesus que morreu na cruz para nos salvar. Devemos olhar o irmão com o olhar de Jesus, com o olhar do nosso coração. Muitas vezes nós olhamos o irmão com um olhar de pena, com um olhar de dó. Quase nem sempre olhamos com o olhar do coração, o olhar de acolhida, o olhar de compaixão, o olhar de Deus. Deus olha para o ser humano com o olhar do coração, amando incondicionalmente. E nós muitas vezes olhamos com um olhar de desprezo. Não conseguimos ver no outro o valor da vida, o valor que aquela pessoa tem. O meu valor não depende do que tenho, não depende do que faço. Depende do que eu sou. Eu sou ser humano, eu tenho uma vida e esta minha vida tem um valor igual a qualquer outra vida. Todas as vidas têm o mesmo valor, um valor incomparável, um valor incomprável, um valor insubstituível. Eu não posso olhar para o outro pelo que ele tem. Fulano tem um carro, fulano tem uma casa boa, fulano tem isso, tem aquilo. Eu não posso olhar para o meu irmão pelo que ele tem e nem o que ele faz. Ele é um médico, ele é um advogado. Isso são trabalhos substituíveis. O que tem de mais valor dele é a própria vida, é o próprio existir. Você
dá valor necessário aos seus irmãos? Você está dando o valor necessário que os seus irmãos precisam e é justo? Nós devemos viver uma vida que valoriza a vida humana. Nós devemos compreender que nós temos um preço muito alto, um preço que é tão incomparável, porque alguém morreu por nós para que nós pudéssemos ter a salvação. E nós vivemos uma vida tão cheia de coisas, tão complicada, e corremos alguns perigos. Que perigos são esses? O perigo da desvalorização humana. Hoje nós vivemos num mundo em que não se valoriza como se deveria valorizar, onde muitas vezes olhamos o outro pelo que ele faz, pelo que ele tem, pelo que ele possui. E aí nós estamos desvalorizando ou deixando de dar o valor necessário que aquela pessoa tem. Estamos vivendo apressado o mundo da correria, e nesta pressa estamos esquecendo do olhar ao irmão. E por não ter tempo, nós esquecemos de viver o amor ao próximo. Muitas vezes esquecemos de ajudar o próximo, nem que seja com uma palavra, porque não temos tempo mais para nada. Não temos tempo para Deus. Estamos cuidando apenas de nós. Estamos cuidando apenas do eu. E quando eu cuido apenas de mim e esqueço do outro, eu estou desvalorizando a vida humana, do meu irmão, da minha irmã. É preciso que eu olhe também para o outro. Quando eu acumulo coisas desnecessárias, eu também estou esquecendo de olhar para aquele que precisa. Quantas vezes temos tantas coisas em casa que não usamos, e tem tantas pessoas que necessitam, e eu vou acumulando, até jogar fora porque não tem lugar mais para guardar, e esqueço de dar para aquele que precisa. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu preciso olhar para o meu irmão e entender o valor que ele tem. Seja ele um bêbado, seja ele um mendigo, seja ele alguém de condição na sociedade. Todos têm uma vida e toda vida tem o mesmo valor. Nada tem mais valor que o ser humano. Todos os animais são submissos ao homem. O homem é para viver e dominar todos os seres do céu, que voam pelo céu ou que rastejam pela terra. Isso disse Deus ao criar o céu e a terra. Mas hoje nós vemos uma realidade contrária. Hoje tem muitos gatos e muitos cachorros que estão vivendo melhor do que o ser humano. Hoje tem gatos e cachorros vivendo a vida que o ser humano queria, e muitos seres humanos estão vivendo uma verdadeira vida de cão abandonado. Isso não quer dizer que o ser humano deve jogar fora esses animaizinhos de estimação ou qualquer outro tipo de animal. Pelo contrário, o ser humano deve cuidar dos cães e dos gatos, não judiar, não maltratar, mas tem um limite. Eu não posso cuidar exageradamente do meu cachorro, porque às vezes eu estou valorizando muito mais ele do que alguém que necessita. Hoje, quantos e quantos não tem nada, nem sequer para alimentar e matar um pouquinho de sua fome, nem um pouquinho de água para beber. Enquanto eu estou cuidando do meu cachorro e do meu gato, ele tem de tudo, inclusive até roupa. Ele tem direito de ir ao salão de beleza, ele tem direito de fazer isso, de fazer aquilo, e está o contrário do que é o projeto de Deus. A partir do momento em que eu trato o meu cachorro e o meu gato como um ser humano, dando até mais do que eu daria, que eu dei para alguém, para um irmão, eu estou cometendo um ato contrário ao projeto de Deus. Gato tem que viver vida de gato, cachorro viver vida de cachorro.
E o ser humano tem que ter o direito da vida digna. Eu não posso inverter essas condições de vida. Eu não posso inverter. Enquanto eu estou cuidando do meu cachorro com o meu filho, do meu gato com o meu filho, que é o que existe em muitas e muitas famílias hoje no nosso Brasil, no nosso país, no mundo inteiro, no planeta, tem muitas crianças abandonadas nas ruas. Tem muitas crianças nos orfanatos precisando de uma família. Enquanto eu estou dando do bom e do melhor, gastando absurdos e absurdos com meu cachorro e com meu gato, tem gente que não tem nada para comer. Não tem nada, uma roupa decente para vestir, não tem uma casa para morar. Muitos investem em casas e mais casas, organizações com valores altíssimos para cuidar de cães e gatos abandonados. E o que essas pessoas têm feito para cuidar do menor abandonado, para cuidar do mendigo que está na rua, sem ter uma casa, sem ter nada para morar, necessitando de uma família? Isso é contrário ao projeto de Deus. É claro que devemos entender que isso não quer dizer que vai ter que deixar os cachorros e os gatos abandonados. Não. Mas primeiro o ser humano. Eu primeiro tenho que cuidar do humano, depois dos animais. E muitas vezes eu estou invertendo as coisas, cuidando muito mais do gato e do cachorro do que da vida do meu irmão. E isso eu estou cometendo um pecado contra o projeto de Deus. Eu devo zelar pelo meu gato, zelar pelo meu cachorro, pelo meu animal de estimação, até porque animais que não têm o zelo, não têm o cuidado, podem transmitir doenças para o ser humano. Mas eu também não posso extrapolar no zelo, no cuidado e nos gastos com ele. Porque quando eu estou dando direito ao animal a ter vida de gente, eu estou tirando a oportunidade de ajudar uma pessoa que necessita de uma dignidade, que necessita de uma vida digna, necessita de saúde, de casa, de roupa, de tudo, para que tenha uma vida digna e não tem. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Deus nos amou primeiro, nos deu um valor incalculável. Então, primeiro, a vida humana. Nós temos um valor incondicional. O ser humano deve ter direito à vida digna. Os animais têm que ter o direito à sua vida de animais. O ser humano tem o direito de viver a vida humana. Tem que ter o direito à vida digna, porque Deus nos amou incondicionalmente. E devemos amar uns aos outros também incondicionalmente. Um amor mútuo. Zelar pela vida humana é um dever de cada um de nós. Não é um dever apenas do Estado, não é um dever apenas da sociedade, da política, mas um dever não só dos governantes, mas de cada um, cidadão, cidadã. E principalmente, nós cristãs, nós católicos, devemos zelar pela vida humana. Devemos buscar cuidar. Eu posso dar o meu pouquinho, fulano vai dar um pouquinho dele, e cada um com seu pouquinho, nós podemos dar direito à vida digna dentro da nossa sociedade. Nós, como igreja e como paróquia, podemos fazer com que alguém tenha o direito à vida digna. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Deus nos amou primeiro e de uma forma incondicional. Então, vamos dar o valor necessário à nossa vida, porque nós somos preciosos aos olhos de Deus. Nós somos preciosos aos olhos de Deus, porque Ele nos deu o seu próprio Filho, para que nós tenhamos a salvação, a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado.